Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu entrevisto uma autora que, no momento da gravação desse episódio, é finalista do Prêmio Kindle. Não sei quando o prêmio vai divulgar o resultado, então no momento que for ao ar, talvez esse status já esteja modificado, mas nesse momento ela é finalista. Ela tá aqui fazendo um gesto de torcida. E ela trabalha dentro de um universo, digamos assim, que me interessa muito, que é o regionalismo fantástico. Sempre me fascinou essa temática. Então eu fiquei muito curioso para ler e conversar com Jadna Alana. Seja muito bem-vinda, Jade. Olá, boa noite. Enquanto você falava aí, eu tava assim, meu Deus, tomara que as palavras deles se façam ouvidas pelos anjos do céu e que daqui a um tempo não seja mais finalista, mas seja vencedora. Então, tô torcendo por isso. Mas eu gostaria de agradecer, Bruno, pelo convite, né? Estou muito empolgada também para falar sobre todas essas temáticas. E é isso, espero que a galera que está ouvindo também se interesse, goste, enfim. Então, antes da gente começar aqui a gravar, a gente estava falando sobre o nome da Jadna. Eu acho legal porque você tem um nome composto e eu acho muito legal pessoas que são conhecidas por um nome composto e sem nenhum sobrenome, né? Mais legal ainda quando se pudesse conhecido por um nome só, né? Tipo a Adele, né? Ela é a Adele, assim, acabou. Sim. Mas você tava falando que não gosta tanto, assim, do Alana. Então, fala aí como foi o surgimento desse nome. Enfim, minha mãe queria que tivesse um nome composto, né? Um nome que combinasse com Jadna, e eu lembro que ela disse que passou muito tempo para chegar numa conclusão, porque ela achava que nenhum nome rimava bem, sabe? Então, as pessoas às vezes brincam com o meu nome de falar ele seguido, como se fosse um nome só, Jadna Alana, porque ele tem muitos As, né? E assim, ele, sei lá, tem um ritmo meio estranho, eu não sei explicar. E aí eu não sei se foi porque eu sofri muito bullying com relação a isso, mas eu fiquei, tipo, apavorada com esse Alana. E aí, como eu tava falando antes da gente começar, né? Eu não pensava assim que eu teria uma carreira ou que, sei lá, que os livros iriam para frente. Então eu não parei para pensar, vou colocar um sobrenome, ou então vou escolher um nome artístico, né? Nada disso. Se dependesse de mim, seria só Jade também, que eu acho que seria mais autêntico, Jade de pronto. Mas, né, não sou uma Anitta da vida famosa o suficiente para só servir com um nome, né? Então acabou que ficou Jade na Lana mesmo, que é meu nome de nascimento. Mas eu tenho aí o Oliveira e o Lima, né, como sobrenome. Eu poderia ter escolhido um dos dois, mas não tive essa inteligência sagaz na época, né? Não tava botando tanta fé em mim que eu ia, né, ser conhecida de alguma forma. E, Jade, você é originalmente de Campina Grande, não é isso? Isso, nasci em Campina Grande, na Paraíba. Mas se mudou cedo, né? Conta um pouquinho dessa história. Eu, na verdade, morava num sítio, assim, minha história é bem interiorana mesmo. Eu nem vou saber explicar como era isso. Na verdade, enfim, e aí minha mãe veio me ter aqui em Campina Grande porque a gravidez foi de risco, né? Ela teve um pequeno problema ali no parto. E o médico chegou para meu pai e falou: Olha, você vai ter que escolher ou sua mulher ou sua filha, tipo, nesse nível, assim. E aí, por isso que não dava para fazer o parto lá, né? Nas proximidades no interior, né? Tinha na época, acho que o Hospital do Picuí, que é do interior, só que não fazia esse tipo de procedimento. E aí eu nasci aqui em Campina Grande, mas só nasci mesmo, não cheguei a viver aqui. E aí a gente passou um tempo ainda, quando eu era recém-nascida, morando nesse sítio, que eu não vou saber o nome nem nada. E aí, posteriormente, a gente se mudou para Nova Palmeira, que é uma cidade do interior. Foi onde eu me criei, basicamente, né? E aí eu só me mudei de Nova Palmeira com 19 anos, quando eu passei no curso de letras, né, para vir cursar aqui em Campina Grande. E aí, desde então, eu moro aqui, vai fazer 6 anos que eu moro aqui já. Mas então, tu cresceu no interior e, como eu estava falando, você trabalha nesse registro regional, né? Ter crescido onde você cresceu, enfim, ter tido as experiências que você teve, isso imagino que foi muito impactante para o que você decidiu fazer, né, para a tua literatura. Como que tu traz isso da tua experiência para literatura? É muito isso mesmo. E é curioso porque não foi uma coisa que surgiu cedo, né? Eu costumo dizer que é um dos meus maiores arrependimentos, embora não há como você controlar esse tipo de coisa, né? Quando você nasce num local, você tende a ver ele com esse olhar muito
comum, até banalizar um pouco. Eu digo que o brasileiro, no geral, ele tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? Ele olha para a cultura dele e fala, não presta, e sempre olha para a do outro como se fosse melhor. Então, eu tinha muito esse olhar quando mais jovem, né? Então, tudo que eu consumi a minha vida inteira sempre foi muito exportado, digamos assim, né? Filmes, música, literatura, sempre era do exterior. Nunca olhei para minha cultura local e pensei, nossa, vou escrever sobre isso. Não, os meus primeiros livros todos são muito cópias assim do que eu lia com a Cal Rowling, com a Sarah J. Maas, com a Cassandra Clare, etc. Somente depois que eu entrei no curso de letras, já na saída do curso de letras, depois de ver muito essa questão do regionalismo que a gente vê, né? E ainda assim, sem tanta essa vontade, né? Digamos assim. E aí, quando eu estava terminando o curso, o meu professor de literatura e de escrita criativa falou: olha, por que você não escreve um livro que tenha fantasia regional? Você poderia unir uma coisa legal da sua origem com algo que você já gosta de fazer. E eu falei: não, ninguém vai querer ler isso, não vai fazer o menor sentido. E meio que não aceitei muito a ideia. Só que aí, um tempo depois, começou a se construir na minha cabeça, né? Esse livro foi Riacho de Girimum, foi o primeiro regionalismo fantástico que eu escrevi, né? E aí, depois disso, porque eu sou muito assim, eu entro muito na narrativa para poder viver aquilo com muita vontade e passar para os meus personagens. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa de Riacho de Girimum, foi quando eu me conectei com a minha cultura. Isso foi muito louco, porque eu comecei a olhar para ela com um olhar muito sentimental mesmo. Tem capítulos de Riacho, lá para o final, que é quando eles estão vencendo uma guerra, né? Porque o livro é um conflito da deusa da chuva com a deusa da seca, né? Um conflito muito comum na literatura regionalista nordestina, né? Essa temática da seca. E aí eu lembro que no final, quando o povo, a deusa da chuva ganhava a guerra e os calarrinos, que são as fadas nordestinas, estavam felizes celebrando aquele momento, eu chorava muito, assim, de emoção e pensava, caramba, por que eu não olhei para minha cultura antes, né? E aí foi o divisor de águas na minha carreira. E aí, a partir disso, é que eu realmente mergulhei no regionalismo. Então, nessa, para contextualizar, embora eu, né, seja nordestina, tenha estado em contato com essa cultura desde pequena, ela não me cativava a esse ponto ainda. E aí, depois disso, com certeza, sem sombra de dúvidas, principalmente agora com Se Tu Me Quisesse, né, que é o livro finalista do Prêmio Kindle, eu coloquei muita minha vivência, assim, tipo, diálogos que eu escutava dos meus avós, e o livro tem uma representatividade muito grande dessas pessoas mais velhas, então, totalmente inspirado em coisas que eu ouvia. O linguajar, meu Deus, é o cotidiano da minha vida, né, principalmente no interior, o linguajar, assim, da minha família conversando na hora do almoço, aquele momento, tipo, de interação em que, enfim, não há dúvidas de que o regionalismo das minhas obras está em mim, né? Desde o meu contexto, desde que eu me entendo por gente, né? Então, o pessoal que ouve o podcast nesse momento deve estar com o toque lá em cima, porque eu esqueci uma pergunta, porque eu sempre abro todas as entrevistas com a pergunta e eu esqueci. Estava aqui pensando nessa questão do regionalismo fantástico, me empolguei e esqueci. Mas então, faz de conta que é o começo do programa, porque eu sempre começo perguntando para o meu convidado quais foram os seus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura. Nossa, a gente vai no baú do tempo aqui agora para o primeiro livro que eu me apaixonei de fantasia, né? Eu leio desde muito pequenininha, então eu não vou saber dizer qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida, né? Digamos assim, que me fez me apaixonar por literatura, porque eu sempre fui assídua na leitura. Mas eu lembro como se fosse agora, nesse momento, o dia em que eu me apaixonei por um livro de literatura fantástica e eu pensei que era aquilo que eu queria ler desde então e até hoje é o que eu escrevo, querendo ou não, né? Que é O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu lembro que eu estava o quê? Eu acho que na oitava série, sétima série para oitava série, ainda no ensino fundamental. E aí eu peguei esse livro na biblioteca da escola, não tinha dinheiro para comprar livro, então tudo que eu li era lá daquele arsenal, né? E quase ninguém pegava livro lá, então eu me deliciava, eu tinha acesso a quase tudo. E eu lembro de um dia, assim, tipo, como se fosse agora, um dia nublado, o professor tinha faltado a aula, eu acho que era a aula de matemática, eu não lembro o que era, eu sei que era uma aula que eu não gostava, eu sempre odiei exatas. E aí eu senti assim, e chegou na cena em que a maga tá saindo do lago, algo assim. Eu nem lembro muito mais da história, pra você ter noção, faz muito tempo. Mas eu lembro que naquele momento, quando aquela entidade mística apareceu na história, aquilo cativou assim meu coração, os olhos brilharam. Eu falei, meu Deus, aquilo pra mim era deslumbrante, era além do normal, assim, né? Aquela coisa mística. E aí foi quando eu me apaixonei por literatura fantástica.
E aí depois li muita coisa, mas o que ficou na memória com certeza foi Harry Potter. Não tem como não estar marcado na memória do leitor de fantasia Harry Potter, é impossível. E aí depois foi mudando, né? Eu entrei muito na vibe da Sarah J. Maas, entrei muito na vibe da Cassandra Clare. Não são livros que hoje em dia me interessam mais profundamente, né? Eu estou mudando muito a minha vibe, tanto de escritora quanto de leitora. Mas, assim, eram essas referências que eu tinha quando eu comecei, né? Digamos assim. Por isso que eu falei que são referências muito americanizadas e que mudou totalmente drasticamente, né? Agora eu indo por esse caminho do regionalismo, literatura mais nacional, enfim. Mas começamos aí com esses autores. Agora, uma curiosidade, né? Você que escreve coisas regionais e tá aí na Paraíba, em algum momento eu imagino que o Ariano Suassuna também tenha entrado aí nessa. Não, aí falando agora da atualidade, pelo amor de Deus, Ariano Suassuna é meu grande apoio. Nossa, o que eu acho que uma das coisas que eu tenho mais tristeza na minha vida é saber que, infelizmente, eu nunca vou poder encontrar ele, porque eu tinha muita vontade, assim, além dele ser um escritor incrível, ele era um senhorzinho muito simpático, muito gentil, ele era muito fofinho, muito irônico, engraçado, então, eu consigo me imaginar tendo diálogos com o Ariano, tipo, enfim, não gosto de entrar nesse assunto, eu fico emocionada, porque eu amo Ariano Suassuna. Sim, os vídeos dele sempre estão viralizando aí no YouTube, né? Acho que Sim, uma nova geração tem conhecido por causa disso, né? É muito legal. ele é muito divertido. Mas então, você disse que começou a ler desde muito jovem, né? Apesar que você ainda é muito jovem, mas desde Sim. criança. E o interesse pela escrita também surgiu cedo? Eu achava que não. Isso é Eu muito achava que não, engraçado. é ótimo. Eu achava que não. E aí eu fico voltando assim na minha história, porque assim, tem certas coisas, episódios que a gente vive na nossa vida, que a gente vai deixando na memória em algum lugar e a gente deixa de acessar aquilo e você meio que esquece. Então, sempre que me fazem essa pergunta, eu dizia, não, surgiu ali no final do ensino médio, né? Era uma época em que eu, pelo menos, era muito instigada a escrever por causa do Enem, essa questão das redações. Os professores da época da escola, quando eu morava em Nova Palmeira ainda, eram muito dinâmicos nas brincadeiras com relação à escrita. Então, tinha um professor de filosofia que ele fazia diários, escritas de si, que eram diários em que você tinha que criar um personagem baseado em você e você tinha que contar uma história com aquilo. E eu deleitava nessa atividade e era assim, uma coisa que eu dava minha alma e eu realmente fazia aquilo e eu tinha muito prazer, mas não era uma coisa que eu via nesse estímulo da escrita, ou que eu já gostasse, nem nada. E aí eu digo que eu acho que era esse momento, por quê? Porque quando eu era criança, eu já brincava de desenhar quadrinhos, eu não era boa desenhando, chegou uma época que eu até melhorei um pouco mais, mas era literalmente os palitinhos, assim, sabe? Tipo a cabecinha, o palitinho, e aí eu dava nome a cada um deles, e tinha uma narrativa para cada um, e eu tinha um caderno só para esses quadrinhos. Depois, quando eu fui ficando um pouquinho maior, quando eu ia brincar com a minha irmã, a gente só brincava o roteiro que eu queria, então hoje as personagens não fazem isso, tipo, as bonecas eram as personagens, então eu criava aquele enredo. E uma coisa que eu lembrei só recentemente, que é muito engraçado, é que teve uma época que eu frequentei a igreja e eu fazia as peças de teatro que os meus colegas de turma apresentavam na escola bíblica. Então, eu escolhia os personagens, eu criava as peças, a gente apresentava todo final de semana. E eu juro, são coisas que eu lembrei recentemente, eu fiquei, caramba, mas eu já tinha muito alma de escritora e roteirista, e eu não tinha noção, assim. Mas, assim, só realmente veio surgir isso depois do ensino médio, eu acho que eu já tinha em torno de 18 anos, quando eu comecei realmente a escrever, eu escrevi um romance inspirado em Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu terminei o livro dela indignada com o final, e aí eu disse que queria escrever o meu próprio final. Então é como se fosse uma fanfic, né? Foi o primeiro livro que eu publiquei, que eu abomino ele, acho ele super imaturo e tudo mais. Mas esse foi o começo, né? Então, por isso que eu disse, eu achava que tinha sido nesse período, mas eu já tinha todo um estímulo de escritora bem antes disso, e eu só fui encontrar muito tempo depois. Então, tu falou aí do teu primeiro livro, né? Que isso é uma coisa meio comum nas pessoas não gostarem do primeiro livro. Eu sempre defendo que faz parte da história e faz parte. Enfim, outras pessoas que estão em outros momentos podem ler esse livro e se conectar, né? Mas tu tem publicado bastante, né? Você tem 25 anos e tá no seu sétimo livro, né? Isso. Então, como é a tua rotina? Como que você faz para escrever tanto assim? Você tira uma parte grande do dia? Ou é porque você, enfim, escreve rápido? Depois a gente vai falar sobre o Se Tu Me Quisesse. Eu sei que você escreveu bem rápido, mas Sim. então, como é que é isso pra ti? É muito engraçado, porque assim, parece que eu escrevo super, mas eu não me considero uma pessoa que escreve muito, porque eu passo longos tempos sem escrever. Eu vou tentar explicar isso melhor. Por exemplo, eu digo que são 7 livros, na verdade são 8, só que eu ainda não oficializei esse número 8, porque o livro
foi um trabalho que eu fiz. A mãe de um amigo meu que faleceu ano passado, em 2021, se não me engano. Eu tô confusa com as datas, em 2021. Pandemia, tá todo mundo confuso. Ela me contratou para escrever uma biografia da vida dele, né, desse colega. E aí já tá pronto, já foi impresso, tá para ser enviado agora para a gente fazer o lançamento. Só que como foi um trabalho que não partiu da minha autoria mesmo, e ele ainda não foi publicado oficialmente para todo mundo saber que ele já existe, eu ainda não oficializei os 8 livros, mas são 8 publicados já, né? Com esse que vai sair agora, que é a biografia dele. Então é o primeiro livro de não ficção que eu escrevo. E sim, aí voltando para o eixo da pergunta, né? Então, parece que eu escrevo muito, que eu tenho uma rotina super. E não, teve uma época da minha vida que eu tinha uma rotina muito assídua de escrita mesmo. Eu tenho muito manuscrito guardado, tipo, livros. Eu tenho um romance que eu nunca publiquei, eu tenho essa saga desse primeiro livro que saiu, eram para ser 6 livros, eu já tinha 3 escritos, só que só foi publicado um, então a gente já conta com 3 manuscritos que nunca. 2, no caso, que nunca saíram. Tem um outro romance que tá. Eu tenho muito romance inacabado, nossa, muita coisa que eu começo e não termino. Então, assim, escrito no meu computador, nossa, muitos contos escritos. Só que eu passo muito tempo sem escrever, porque eu preciso estar muito imersa naquela sensação. Então, tudo que eu escrevi até hoje foi numa ida só, assim, 2, 3 meses. Os mais longos eu escrevi em 2, 3 meses, e os mais curtinhos foi bem mais rápido, claro. Então, assim, se a gente colocar isso em comparação com 7 anos passados, né, que esse ano vai fazer 7 anos de carreira, é como se fosse um livro para cada ano, né? Teve um ano que eu não escrevi, que foi em 2020, eu acho que eu não escrevi nada, mas em 2021 eu escrevi 2 livros de uma vez, aí meio que ele compensou aí essa jornada. Mas como eu estava dizendo, então em um ano, 12 meses, eu peguei só 3 ou 2 meses e escrevi um livro, parece que todos os dias, que todo mês do meu ano eu tenho uma rotina super, não. Eu passo vários longos tempos sem escrever, 7 meses, 8, 9 meses sem escrever, e aí 2 meses eu escrevo, 1 mês eu escrevo. Então, é bem complexo, assim, essa questão do meu processo, porque eu realmente digo, quero terminar esse livro, e aí eu entro na maratona. É meio insano. Foi o que aconteceu Se Tu Me Quisesse, né? Eu entro na maratona insana, termino o livro e pronto. Aí eu me alivio e passo um bom tempo sem escrever de novo e vivemos esse loop. Mas você escreve rápido, então, né? 2, 3 meses termina um livro. Isso sim, eu escrevo quase como se eu estivesse lendo, pra você ter noção. Eu entro sei lá, num transe e fico, tipo, escrevo muito rápido. Voltando para tua formação, como tu disse, tu cursou letras, né? Se formou em letras. Tu entrou em letras já por conta desse amor pela literatura, pela escrita? Sim. Meu primeiro Enem, eu passei em filosofia, mas é porque eu estava um pouco perdida. Na verdade, a minha vida inteira, o meu sonho era ser formada em música. Desde pequenininha, as minhas brincadeiras eram todas voltadas para isso. Eu brincava de The Voice, de reality show, eu fazia meus shows no quintal de casa. Era o meu divertimento. Só que eu lembro uma vez, uma conversa que eu tive com alguém, eu nem vou lembrar a pessoa, e essa pessoa falou assim, não faz música, ser artista não dá dinheiro no Brasil, assim, tipo assim. Eu era bem novinha, eu lembro que a pessoa falava quase como, tipo assim, você vai ser um morador de rua se você fizer música. Eu acho que criança coloca aquilo na cabeça, aquilo entrou muito no meu intelecto e eu desisti, né, da carreira de música e tudo mais, de cantora. E aí eu falei, não, nunca vou ser artista. Coloquei filosofia porque era a única disciplina da grade curricular da escola que eu me interessava, que eu realmente tirava notas boas e que eu falei, deve ser isso, então. Como muita gente faz isso no Brasil, né, minha gente? É assustador pensar que é uma realidade. Graças a Deus, minha família não tinha condição de me mandar para cá, né? Porque eu chorei muito. Eu nunca mais vou passar num vestibular, eu não vou ser ninguém na vida. E todo mundo, você é muito nova, mulher, eu tinha 17 anos. Você é muito nova, você vai conseguir. Esse meio tempo que eu fiquei sem estudar, depois que eu passei, foi o meio tempo que eu escrevi o primeiro livro. No próximo ano que eu ia fazer Enem, eu falei, não, eu vou colocar letras então, porque eu quero me aperfeiçoar na língua, né? Eu quero entender como funciona a literatura brasileira. Enfim, eu entrei no curso de letras única e exclusivamente, mesmo sendo uma licenciatura, para sair lá afiada, sabendo revisar bem, sabendo estruturar bem as frases, escrever bem. Foi só com esse intuito que eu entrei em letras. Ô, Jade, disseram para você que a música não dá dinheiro. E aí você quis ser filósofa e escritora, é isso que eu entendi? Deu um certo problema, né, na menina. Não tinha jeito, não tinha jeito. Ela estava destinada à pobreza. Mas então. é- Mas tu canta ainda, não?
Sim, eu canto ainda, inclusive um dos meus livros tem uma música que eu compus para ele e tudo mais, só que a música ainda ficou ainda muito no lugar de hobby, assim, sabe? Sim. Teve uma época, em 2021, que eu tentei entrar um pouquinho na carreira musical, mas é muita coisa para se administrar e era muita coisa para aprender, eu tenho toda uma vida dedicada à literatura, então, não sei, eu só não engatei, não tive ânimo não para continuar, mas eu ainda gosto como um hobby, tem uma banda, né? A gente vai encerrar agora a banda. A gente vai fazer o nosso último show assim, de despedida antes de eu me mudar de estado. Mas tem uma banda, a gente faz show de vez em quando. Enfim, gosto da música como um hobby hoje em dia, né? E como chama a banda? A banda é A-Rock. É uma banda de música com flashback, né? Esses clássicos do rock, né? Anos 70, 80. Vai para uma vertente completamente diferente da literária, né? Que é onde você está. Sim. Quando você estava na faculdade, você escreveu, acho que um conto que foi dramatizado, né? Virou peça. Uhum. Não, foi uma escola que encenou, uma escola de um projeto lá literário da faculdade na época, e os alunos encenaram num evento que teve. Então, porque eu estava aqui pensando, você falou do Ariano, né? Que trabalhava com teatro, né? Era dramaturgo. E eu vejo que no teu texto tem algo muito teatral, né? Assim, nas falas, até na parte visual mesmo, assim, né? Como você descreve os acessórios, né? A roupa e tudo mais. E eu fico pensando, você tem algum tipo de relação com o teatro? Ou você tem interesse em, de repente, em escrever dramaturgia também? Eu não tenho nenhuma conexão assim efetiva com o teatro, não tenho um curso sobre. Tenho só uma disciplina que eu paguei na época da faculdade, ela era uma eletiva e eu me interessei muito porque eu sempre achei que um bom escritor ele teria que ter um pezinho na dramaturgia por causa dos diálogos. Eu acho que um bom escritor ele sabe criar bons diálogos. E eu me interessava pela dramaturgia justamente para eu aprender a escrever bons diálogos sem precisar de tantos dissendes, né? Aqueles verbos disse, falou, comentou. Eu queria que os personagens falassem puramente, sem essas amarras, e que eles ainda assim fossem vistos e visualizados com características próprias através do linguajar, né? Então a dramaturgia me interessava nesse sentido. Mas, assim, eu sempre me interessei no sentido de assistir, eu adoro assistir teatro, eu amo Shakespeare, então, assim, amo o drama de Shakespeare. Tem pessoas que falam, nossa, Shakespeare, e eu falo, Shakespeare, meu amor, amo Romeo e Julieta, todo aquele caos, enfim, adoro o drama de Shakespeare. E sou apaixonada por Ariano Suassuna, como eu já falei. Então, assim, não existe uma conexão efetiva de ter feito um curso ou de ser uma pessoa que sabe escrever teatro, mas uma aspiração de, tipo, eu amaria que algo meu fosse encenado. Eu acho que eu não sei explicar o êxtase. Eu acho que eu ficaria mais feliz do que um filme lançado de um livro meu. Eu acho que uma peça de teatro me interessaria muito mais, ver os personagens ali ao vivo. Então, depois que eu escrevi Se Tu Me Quisesse, todas as vezes que eu vou no teatro, eu fico esperando a cortina abrir, né, enquanto não começa o espetáculo, e pensando, meu Deus, se um dia eu estiver aqui sentada e quando a cortina abrir, esteja Dino e Lila ali, eu acho que eu morro na hora e zerei minha vida. Então, se tu me quisesse, é o meu primeiro livro que eu escrevo nesse estilo, né, que é totalmente, completamente proposital para funcionar também com uma espécie de drama meio teatral. Então, as falas foram criadas para isso, como você falou, as vestimentas foram criadas para isso. Você pode ver que as descrições nem são tão longas. Eu coloquei, né, porque teria que funcionar como um romance também por causa do prêmio. Ainda assim, mesmo sem tantas descrições, funciona muito bem a história. Então, foi criado com essa razão, assim, é um romance, mas é um romance barra novela, né, porque eu nomeio de novela, na verdade. Mas eu amaria que fosse ensinado, que fosse adaptado para um teatro, algo assim. Eu acho que eu ficaria louca, eu piraria. Os personagens eles têm meio que adereços, assim, mais do que. Enfim, a gente vai já entrar nisso, mas primeiro então vamos começar aqui, falar sobre o Se Tu Me Quisesse. Tá. Se Tu Me Quisesse, tu escreveu já focada em participar do prêmio Kindle, com prazo curtíssimo antes do encerramento das inscrições. Foi uma história que eu fiquei bastante surpreso, assim. Lógico, né? Eu vi lá os finalistas do Prêmio Kindle, aí eu fui ver, aí, como eu disse, me chamou a atenção por causa da temática, né? Eu fui ler. E aí, quando eu te vi falando, assim, do prazo, eu fiquei, não, não é possível que ela tenha feito isso. Não vou nem dizer o quê, eu quero que você conte essa história, fale desse prazo e me explique como que é possível que isso tenha acontecido. Eu tenho medo de falar isso, às vezes, do prazo, porque, assim, eu tenho medo das pessoas automaticamente deduzirem que é um livro ruim. E aí entra nisso que a gente conversou anteriormente, né? De você falar, mas você escreve muito rápido.
eu juro para você, a minha escrita, ela é extremamente... Eu não sei como é que isso funciona, realmente. Você falando isso, me explica como isso funciona. Eu fico até confusa também. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia, a ideia, se tu me quiser, já estava na minha cabeça fazia um tempo já. Eu fui para Minas em junho. Quando eu voltei, essa ideia já estava na minha cabeça. E se eu não me engano, a inscrição do Prêmio Kindle era até agosto. Então, eu fiquei junho, julho e metade de agosto com essa ideia já na cabeça, mas sem nem imaginar que eu teria que colocar ela no papel já. Por quê? Porque ela se constrói na minha cabeça, eu juro. Eu fico, tipo, meses com os personagens lá e eu não esqueço, minha memória é muito boa. Então, eu já fico pensando na cabeça, eu vou começar com tal cena e eu quero que seja de tal forma e o personagem X, ele vai ser desse jeito. E tudo isso está na minha cabeça, eu não coloco no papel, é muito raro. E tá lá se construindo. Quando eu sinto que eu já consegui fazer um link do começo com um desfecho, o meio, para mim, é um mistério. Ele não é revelado até que eu sento no computador e começo a escrever. Tudo que eu escrevo, dificilmente eu reescrevo. Eu reviso muito bem, mas reescrever, quase nada eu reescrevo na minha escrita. Tipo, quase tudo que o leitor lê é do jeito que tá ali. Se tu me quisesse, é totalmente assim. Não existe nada, nenhuma parte daquele livro que tenha sido reestruturada, a não ser detalhes muito pequenos que eu fui inserindo. Mas o livro, ele nasceu do jeito que vocês leram. É meio assustador mesmo, se parar para pensar, porque se você lê, se tu quisesse, ele parece aparentemente uma história simples, mas ela é cheia de metáforas. Então, toda a construção que eu fiz em torno da questão do chapéu do Dino, as asas da Lila, nada disso existia antes de eu começar a escrever. Aquilo não estava na minha cabeça. Eu escrevi a primeira cena, quando eu fiz a descrição dele, que eu descrevi a cartola, eu falei, meu Deus, essa cartola, dá para fazer uma metáfora. E aí eu já fui construindo e fazendo papapá. Então, assim, que nem eu falei, eu tenho medo de que a pessoa que escuta falando isso, escrevi uma semana, fala, essa menina é louca, como ela é finalista? Acho que esse livro não tem tanto potencial. Mas só é isso, a minha escrita ela é muito... Por isso que muitos leitores meus falam assim, faz um curso de escrita criativa, explica pra gente seu processo, mostre os seus métodos, e eu fico, gente... Tá tudo na minha cabeça, o método é muito intuitivo. E não é tirando o mérito do estudo, porque eu estudo muito, só que o meu estudo fica muito na minha cabeça. Eu sei colocar ele tá, como é que eu posso falar? Assimilado. E aí eu sei como utilizar as técnicas, mas é tudo num bolo muito gigantesco, não é nada, tipo, planejado. Então eu sei dar dicas, mas na maioria das vezes eu não sigo elas, porque é tudo muito natural, digamos assim, elas são naturais para mim. Minha alma de escritora, ela já tá lá, e eu nem sei como acontece. E aí, eu estava trabalhando um dia normal, né? Essa ideia estava lá, como eu falei, se construindo sozinha. Então, quando eu estou tomando banho, quando eu estou almoçando, quando eu estou lavando a louça, são momentos que eu estou pensando sobre essa história, que ela está se criando automaticamente na minha cabeça. E aí, eu não sei o que eu vi em algum lugar. Minto, eu recebi um e-mail da Amazon, porque por você ser escritor já e publica lá no KDP, né? Eles meio que mandam esse e-mail padrão para todo mundo. Falta poucos dias para se encerrar o Prêmio Kindle, escreva teu original. Vou ler esse e-mail, vou ver o regulamento. E aí eu me interessei, né, pelo regulamento, achei super interessante, me interessei principalmente por causa da publicação com a Editora Record, né, tipo, eu sempre tive muita vontade de publicar com eles, isso é muito louco, assim, consumi eles a vida inteira praticamente, então eu sempre tive essa aspiração. E chegar numa editora assim não é tão fácil, e eu falei, cara, eu tenho uma ideia na cabeça, eu tenho 7 dias... Se eu não tentar, eu não vou conseguir nunca. Porque, assim, eu considero a minha escrita muito comercial. Eu sei escrever muitos livros comerciais. A trilogia do Para Onde Vai Sombra é super comercial. Mas eu também domino a técnica. Eu entendo sobre ela. Eu sei construir coisas bem feitas, né? Tipo, curso de letras. Fiz curso de escrita criativa por fora. O contato que eu tenho com o meu professor de escrita criativa, assim, é a minha maior fonte de conhecimento. Porque eu acho ele genial. Então, assim, tinha muita coisa ali que eu poderia utilizar ao meu favor, né? Para chamar a atenção de quem quer que fosse avaliar. E aí eu escrevi o livro nesse intuito, só que assim, foi surto atrás de surto, como você deve ter visto eu falando, porque não é fácil escrever um livro em 7 dias. Eu tive que mandar, eu ainda mandei para uma menina fazer uma leitura crítica, assim, em cima da hora, ela tinha 3 dias para me entregar. Tinha que fazer a capa, assim, para ontem, revisão para ontem, tudo para ontem, e eu só surtei. Eu vivi 8 dias, acho que foi 8 dias, na verdade, porque o livro tem 8 capítulos, eu lembro que eu escrevi um capítulo por dia. Foram 8 dias de extremo surto, e eu realmente escrevi o livro no último dia, assim. Eu juro para você, não era com a intenção de ser finalista, porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu não seria. Eu só queria sentir que eu agi, sabe? Para no ano que vem, 2020, no caso agora, né? Para que em 2023 eu dissesse, se eu conseguir fazer aquilo em uma semana, mesmo que eu não tenha sido finalista, eu vou conseguir em 2023 sentar com mais calma e escrever um livro a tempo de publicar na paz. Quando eu recebo o e-mail da Amazon,
Eu entrei em surto, eu tinha esquecido desse concurso, eu sabia que eu não ia ser finalista. Quando eu recebi o e-mail, eu só pirei e falei, não é possível. E eu acho que até hoje, eu ainda acho que não é possível, que eu tô lá, sabe? Vai daqui a pouco sair a data da premiação mês que vem, né? A premiação é mês que vem. Você falou no começo, eu esqueci de avisar. Fevereiro sai o resultado, e eu ainda tô assim, é sério isso que eu tô entre os 5 finalistas? Tipo, muito louco. E além disso, você também gravou um vídeo pro Instagram mostrando esse seu surto de felicidade. E aquele vídeo foi gravado 3 dias depois do e-mail, pra vocês terem noção. Nossa, eu acho muito legal quando eu vejo as pessoas realmente empolgadas, assim, sabe? Tem muita gente que tem uma reação meio protocolar, assim, né? Tenta se segurar, mas tem gente que vai mesmo e solta, né? Eu acho muito legal. Não, aquilo ali nem foi metade da minha reação, porque assim, você recebe um e-mail confidencial, você é avisado antes, porque tem o regulamento que se você não quiser ser finalista, você pode negar. Eu não sei quem é um ser humano que negaria, né? Mas eles enviam um e-mail para você antes, falando, olha, é confidencial, você tem que assinar um termo de confidencialidade para autorizar que você pode entrar na lista dos finalistas, e eles dão o dia que vai sair, né? Então, tipo assim, eles mandaram uma semana antes e falaram, semana que vem a gente vai divulgar o resultado, até lá segredo. Então, eu não poderia falar para ninguém. Então, o primeiro dia eu surtei que nem uma louca, fiquei tipo, pirando sem poder falar para ninguém, mas eu surtei aqui quietinha no meu canto. Aí, o segundo dia eu estava ocupada com alguma coisa, e no terceiro dia eu gravei o vídeo. Mas ainda assim, eu ainda estava muito em êxtase naquele vídeo. Só uma semana depois é que saiu o resultado e eu postei o vídeo. Então, teve um prazo aí, não foi tão imediato, não. Bom, e agora entrando definitivamente no livro, né? Primeiro eu queria te pedir para dar uma pequena sinopse para que os nossos ouvintes possam acompanhar melhor a nossa conversa. Tá, se tu me quisesse, ele é um romance nordestino, né? Na verdade, que nem eu falei, eu digo que é uma novela, porque é curtinho. Só tem, eu acho que, eu nem lembro quantas páginas, acho que 82 páginas, nem lembro mais. Algo assim. Algo assim. E ele conta a história de Dino e de Lila, né? Lila, ela é uma, eu nomeio ela de fada nordestina, né? Ambos são do Nordeste. Nessas narrativas do regionalismo fantástico, na maioria das vezes eu crio cenários nordestinos, mas cidades que eu mesmo crio, né? Que eu mesmo estruturo e dou nomes, né? Então, eles vivem num vilarejo, Dino, um vilarejo no Nordeste, no sertão nordestino, mas afastado em que existe muita magia, né? É assim que eu nomeio. Então, o Dino vai todas as noites para o centro da cidade e ele expõe a magia dele, a arte dele, né, os malabarismos, os truques que ele mostra para toda a população. E aí um dia, na véspera da noite de São João, Lila, antes disso, né, no caso, ela sai de casa querendo descobrir o mundo, né? Ela é uma fada que viveu presa dentro de uma torre por muitos anos. E aí finalmente ela tem coragem de sair de casa e tentar dar a cara ao mundo para entender o que há além daquela torre. E ela acaba se encontrando nessa vila em que o Dino está. Ela é uma fada com asas de ferro que não voa, né? A asa dela é enferrujada. Então, ela sempre carrega aquele peso, mas ela segue dessa forma, sem explorar esse lado dela. E ela acaba conhecendo o Dino nessa noite, fica encantada pela magia dele, né? E ele por ela, aqueles olhos grandes, amarelados, etc. Quando termina o espetáculo, ele vai conversar com ela e é um diálogo bem, como é que eu posso falar? Engraçado, mas acho que não é nem esse o termo. É muito poético, né? Se tu não quisesse, é muito ritmado. Então, os diálogos, eles têm um ritmo, eles têm uma prosa, uma poesia, digamos assim. E eles meio que se apaixonam ali, né? À primeira vista. E a história é muito sobre isso, né? Eu não vou dar muita continuidade, porque é uma novela pequenininha, então não dá para falar tanto. Mas é um livro sobre encontros, sobre descobertas, sobre esse ir e vir, né? Porque Lila precisa voltar, mas ela sente esse coração preso a ele agora, é aquele lugar, e ele quer que ela seja livre, quer que ela cure essas asas, que ela entenda como usar elas, como voar. E aí é muito um livro sobre isso, né? Sobre liberdade, sobre amor, sobre magia, sobre Nordeste. Enfim, não sei se eu consegui me fazer sucinta, mas é isso. Consegui. Então, eu olhei aqui, são 85 páginas, mas começa na página 5, então são 80, ou 81, porque a página 5 conta, não sou bom em matemática, mais ou menos por aí. Uhum. Por aí, por aí. Então, como eu disse, o Dino e a Lila, que são os protagonistas dessa história, cada um tem o seu adereço, assim, né, algo meio teatral. Ele tem essa cartola com relógio, né, engrenagens. Ela tem asas metálicas que estão enferrujadas ali. Eu posso ter viajado um pouco, mas eu vi algo ali de uma certa influência de steampunk, assim, muita engrenagem. Tem uma pessoa com cachimbo e o cachimbo também tem engrenagens. Enfim, acho que tem um pouco isso, né? No visual desses elementos steampunk, né?
Tem. O steampunk, infelizmente, não foi um elemento que eu consegui trabalhar como eu gostaria, se tu me quisesse, porque realmente é curto, né? E eu precisaria de mais tempo e de mais páginas para escrever algo realmente em steampunk, porque eu realmente quero fazer isso. Eu já tô com a ideia do romance que eu vou escrever nordestino em steampunk, porque assim, eu não sei como é que eu não tinha pensado antes como algo casava tão bem com o Nordeste quanto o steampunk. Na minha concepção, é um casamento perfeito, sabe? E isso foi muito louco. Isso surgiu quando eu estava em Ouro Preto, agora em junho, fui para lá. E aí eu estava conversando com uma amiga minha que veio me mostrar uma banda que tinha referências visuais ao steampunk. Então, eu não vou lembrar o nome da banda, depois eu pergunto a ela. E é uma banda que tem elementos muito de sopro e é um som muito bonito. E eles se vestem muito assim. Eu falei, caramba, eu amei o visual deles. Eu acho que se combinaria muito com descrições, porque mistura, parece com cangaço, se você misturar um pouco, e fica uma coisa muito. E lembra essas coisas muito teatrais. Então, eu lembro. Isso no teatro, as vestimentas dos personagens de ficar perfeita. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar uma obra regionalista com steampunk. Mas realmente não dava para, como eu falei, fazer isso de uma forma bem estruturada com um livro que eu tinha que escrever tão rápido. Então, ainda assim, eu quis meio que dar uma prévia do que eu quero começar a fazer, né? Porque minha próxima obra de romance, sem ser a continuação da minha trilogia, vai ser um romance steampunk nordestino. Então, eu já queria dar essa prévia lá. E, realmente, nesse caso, eu vou realmente trabalhar o steampunk melhor, né? Mas eu já queria dar essa prévia da cartola, tem a moleta da... Eu esqueci o nome da velhinha. De uma das senhorinhas que ela é meio... Ela se fecha e se abre também. E o óculos dela tem umas geringonças. Isso não é Filomena, mas não é Filomena, é outro nome. É Filomena, ela É mesma. Filomena? Ah, então tá, Filomena. É da Filomena. Então, assim, a asa dela com certeza tem referência a isso. A cartola do Dino também tem as engrenagens. Então, eu sempre falo dos... Eu tenho um termozinho que eu falo sempre. Não é os cacarecos. É bugigangas, as bugigangas. Geringonça, não? Geringonças e bugigangas, eu acho que eu também falo. Mas é geringonça, né? Enfim, então, com certeza tem referência, né? Só não consegui trabalhar mais profundamente. Mas eu amei esse casamento do regional com o steampunk. Também fiquei bem curioso e, como eu disse, eu fiquei meio na dúvida, né? Pô, será que não foi só uma coincidência, né? Não, com certeza é. E o Se Tu Me Quisesse, ele é um livro de amor, é uma história de amor. Ele tem essa coisa meio teatral, e aí então os personagens, eles se apaixonam muito rápido, né? Tudo muito intenso, Bem dramático. bem dramático. Então eu queria saber, assim, como que você tem a preocupação, assim, entre as coisas serem um pouco artificiais, porque a gente está tratando de uma fantasia, é tudo meio exagerado, quase assim, mas sem que isso perca a credibilidade, entende? Assim, como passear nessa fronteira? Foi muito difícil. Eu acho que esse era o maior ponto que me fazia acreditar que ele não ia ser finalista. Porque realmente, como eu falei, eu sou muito fã de Shakespeare. E a gente sabe que Shakespeare é extremamente dramático e nada daquilo ali é muito realista, né? As pessoas, elas morrem de amor e é uma coisa muito intensa e etc. E eu sempre tive essa alma assim também. Eu sou muito romântica, extremamente romântica e muito intensa, mas nunca foi um lado meu que eu coloquei para fora justamente por esse medo, né? De parecer supérfluo e nada verossímil. Eu acho que essa é a palavra mais certa, de não parecer verossímil, ainda mais, né, um livro que estaria concorrendo a um prêmio. Só que dessa vez eu permiti não me importar com isso, desses julgamentos, desses medos, desses receios que eu estava sentindo, para só jogar ali o que eu acho que tinha que ser feito. Então, realmente, esse encontro de Dina e Lila se a gente parar para pensar sem levar, se deixar levar por essa poesia, né, da arte e de pensar que é uma ficção, é extremamente precipitado e praticamente não aconteceria na vida real. A não ser pelo fato de que realmente aconteceu na vida real. Eu acho que esse é o grande ponto. Não sei se você chegou a ver, que é um livro que foi inspirado num fato real que eu vivi quando eu viajei. E a Lila é muito inspirada em mim. A questão das asas é uma metáfora muito real, assim, sobre traumas que eu sentia e problemas que eu estava vivendo que conseguiram ser muito, realmente curados com o encontro com essa pessoa que eu conheci em Minas Gerais, né? Que o Dino é inspirado nele e tudo mais. Então, a Lila tem muitos traços meus, o Dino tem muitos traços dele, e realmente foi uma coisa que aconteceu na vida real. E eu pensava, como eu vou colocar isso no papel sem parecer verossímil, e as pessoas não colocarem credibilidade nisso, né? Porque realmente parece quase atípico que uma coisa dessa acontecesse na vida real. Então, é claro que eu tive que colocar muita coisa inventada, né? A história não vai ao pé da letra, tem referências a como aconteceu na vida real, mas muitas das coisas não foi, né? Foi realmente ficção para casar, ornar com a história. Mas eu acho que o que faz esse equilíbrio existir
é justamente o fato de que as outras construções, elas são bem amarradas na minha percepção, né? Então, por exemplo, essa coisa da asa da Lila, né, de não levantar voo e dele fazer todo aquele reparo, dele tirar o ferrugem, de ter toda... Inclusive, é uma cena que eu escrevi propositalmente para ser extremamente sexual, e aí eu acho que só algumas pessoas, eu não sei se todas, pegaram essa referência, né? As descrições de como ele toca, as texturas. É para ter esse quê? Da mesma forma, quando ela vai tirar a cartola dele, né? O movimento que ela faz da chave penetrar, aquilo ali é extremamente sexual, e a gente foi proposital. Então, assim, eu acho que é nessa parte que talvez, se tu quisesse, ganha. Porque é um livro que trabalha simples, por vezes exagerado, óbvio, porque eles são dois adultos, mas dois adultos que ainda não conhecem o mundo, e isso é um pouco estranho, né? Tipo, as vivências são meio travadas, então na vida real isso não aconteceria, né? Nesse contexto e tudo mais. Só que era só dessa forma que eu ia conseguir trabalhar o assunto com sensibilidade, sabe? Tipo, das pessoas olharem para a temática do amor pela primeira vez sem aquele clichê. Tipo, eu não acho que tu me quisesse clichê, embora ele pareça clichê. Por quê? Porque a temática do amor, a forma como eu trabalhei na minha percepção, ela é muito profunda. As reflexões, elas são muito intensas. O que elas tocam são sutis, mas são muito fortes. Então, eu não sei nem explicar como eu consegui esse equilíbrio, porque eu achava que eu não ia conseguir. E eu só tive a resposta que eu consegui com esse resultado de estar na final. Até aí eu tava, tipo, será que eu consegui? Será que eu não consegui, tipo, criar algo de qualidade com equilíbrio, mesmo correndo o risco de ser supérfluo, né? Porque é uma temática extremamente comum. Livro com temática de romance é o que mais existe. Mas eu queria trabalhar isso de um jeito sensível dessa vez. A presença dos idosos na narrativa também, né? Que às vezes é visto pelo jovem de um lugar muito... de ignorar mesmo essa sabedoria mais velha, né? E se tu me quisesse, eles estão muito presentes o tempo inteiro, né? Então, Dona Filomena chega para Lila e dá as percepções dela sobre o que é amar de uma forma muito simples, mas é o jeito que eu vi meus avós demonstrando amor. Não era dizendo eu te amo todos os dias, mas era com gestos como a Filomena narrou, né? Ele via que a tempestade vinha, então ele corria para casa para ficar comigo, porque eu tinha medo da chuva. Ele via que a tempestade vinha e ele tirava as roupas do varal para mim. Então, era assim que eu via meus avós se amando, tipo, sem falar, com os não ditos, né? E é assim que Dona Filomena fala para Lila. Do mesmo jeito, o senhorzinho, né? Ele chega para Dina e fala, olha, o amor, ele no final das contas quer um sossego. Então, por falta disso, né? Por falta desse lar e de ter deixado meu amor voar quando eu era mais novo, eu sou um vagante no mundo. Eu não sei onde é que tá o amor. Eu procuro ele e não encontro mais. Esses diálogos, para mim, eles são muito ricos, assim, poderosos, mesmo que, né? Seja essa temática, como a gente já falou, meio clichê, digamos assim. Outra coisa que chama atenção, e que também parece algo meio teatral, assim, são os... Eu não sei nem como chamar isso, assim, as pequenas explicações do que vai acontecer no capítulo, no começo de cada capítulo, né? Você tem o número do capítulo, aí embaixo, numa fonte, acho que um pouquinho menor, assim, né? Você tem dizendo, nesse capítulo tal coisa acontece, né? Então, e aí a gente vai ver essa coisa se desenrolando. Eu achei muito curioso, assim, não lembro de ter visto isso num livro. De onde saiu essa ideia, enfim, de onde veio essa ideia e como foi trabalhar com isso? Essa ideia é engraçada. Uma semana antes, eu tinha feito a leitura crítica do livro novo do meu professor, né? Meu professor de escrita, meu orientador. Eu falo professor orientador, ele não é mais orientador, não é mais meu professor, a gente só é colega de ofício, mas eu nunca tiro esse termo, sempre falo do meu professor. A gente troca muita ideia, mesmo. E aí eu fiz a leitura crítica do livro dele e tinha isso. Começava desse jeito, sempre com o resumo do que ia acontecer. Eu falei, Can, você vai me perdoar, mas eu realmente vou roubar essa ideia e vou usar ela no meu novo livro. E ele, nossa, não sei o que, até nos agradecimentos eu falo sobre isso, né? Que ele sempre diz, pelo menos deixa o agradecimento que você roubou uma ideia. Só que aí foi o que eu falei no agradecimento. A gente sempre dá desconto, porque ele também rouba as minhas. Há um tempo atrás eu já tinha dito, eu quero escrever um romance medieval nordestino. E ele foi lá e escreveu antes de mim. E eu fiquei puta da vida com ele. E nunca mais escrevi esse romance regional nordestino medieval, porque ele já tinha feito antes e eu perdi a graça de fazer. Eu acabei contando para ele sem querer, erro meu, falha minha, que eu queria escrever um romance steampunk nordestino, e o que ele disse que ia fazer? Escrever um romance steampunk nordestino. E aí a gente teve uma briga e a gente fez uma negociação de criar um universo juntos e escrever histórias dentro desse mesmo universo. Então, eu teria que fazer a leitura do livro dele e ele tinha que fazer a minha para a gente combinar que aquilo orna com o universo que a gente está criando, né? Que é esse universo steampunk que eu falei anteriormente. Por isso que eu falo, eu roubo as ideias dele, mas eu nem sinto peso na consciência, porque ele também rouba as minhas. Eu tenho que, você tem noção, eu tenho que argumentar com ele para tentar negociar as coisas, senão ele rouba. Então, a gente se rouba o tempo inteiro ideias. E aí, essa ideia veio de um livro dele, né? O livro dele, acho que ele vai lançar esse ano.
Acho que ele não divulgou o título ainda, então não vou chegar nem falar nada, mas ele vai lançar esse livro esse ano e ele tem essas aberturas de capítulo. E aí eu roubei totalmente porque eu achei super criativo e eu brinquei muito com metáforas nos títulos também. Foi a parte que eu mais gostei, quando fala que a Lila viu um passarinho verde. Eu nem lembro. O pezinho de louro, aquilo ali. Nossa, eu amei brincar com todas essas referências. De certa forma, vocês estão fazendo uma grande parceria, né? Rouba daqui, rouba dali, e vocês acabam compartilhando Sim. o mesmo universo. Então, tá valendo. Então, outra coisa que eu acho que chama a atenção, lógico, a gente acabou focando um pouco mais na parte fantástica, mas tem a parte regional, óbvio, né? Tem tanto as descrições das festas de São João, as comidas típicas, mas principalmente a linguagem, né? Dos personagens e do narrador. O narrador, ele também tem um sotaque, em alguns momentos, eu não sei se chegaria a ser uma quebra de quarta parede, mas ele fala assim, né? Se referindo ao leitor mesmo, não sei o quê, não sabe, né? Então, eu queria saber como foi trabalhar com a linguagem, não só nesse livro, mas como você tem trabalhado essa linguagem regional, né? Se você tira só das suas experiências, se tem pesquisa também, enfim, já que são, né, os dois grandes elementos da tua literatura. Sim. Essa questão do narrador é muito engraçada. Eu acho que eu estava muito imersa ainda na narração de Para Onde Vai Sombras. Antes de Se Tu Me Quisesse, o último livro que eu escrevi foi Para Onde Vai Sombras. E é um livro em que a narradora, ela realmente fala. Ela fala mal de mim, ela se intromete, ela faz o que ela quiser da narrativa. O tempo inteiro ela está conversando com o leitor. Então, Para Onde Vai Sombras, a narradora dos 3 volumes, realmente ela quebra a quarta parede. Na verdade, ela arromba a quarta parede, porque ela nem é discreta. Ela realmente tem trechos do livro, e eu falo isso como se ela fosse outra pessoa além de mim, porque eu realmente sinto isso. Eu não sinto que a gente é a mesma pessoa. Nunca vamos ser, né? Claro. Que ela diz assim, olha, isso eu não sei informar, mas se você tiver contato com a autora, pergunta para ela, porque a culpa é dela. Então, assim, ela coloca a culpa em mim, ela faz essas coisas. Eu gostei muito, muito, muito dessa experiência de escrever Para Onde Vai Sombras e dessa narradora. E depois disso, minha escrita nunca mais foi a mesma no quesito de narração. Porque, vez ou outra, eu me percebo fazendo isso, só que eu não acho ruim também. Eu gosto dessa sensação. Então, e se tu me quisesse, o narrador, ele realmente, ele tem um sotaque dele também, ele tem um ritmozinho ali, ele solta um, não sabe? Pois é. Então, né, aquelas inserções que você percebe que ele está conversando com o leitor, mas ainda assim é muito contido, é muito assim, pleno. E isso totalmente, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, é muito inspirado em Machado de Assis. Eu sou completamente apaixonada pela escrita dele e como os personagens se inserem com o leitor e dialogam com o leitor. A diferença é que Machado faz isso com personagens em primeira pessoa, que estão realmente na narrativa, e eu nunca gostei de escrever em primeira pessoa. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer em terceira pessoa mesmo, com um narrador ali, que querendo ou não, também é um personagem, né? Na narratologia, o narrador é um personagem. Agora, a questão do regionalismo é bem curioso, porque, como eu falei antes, eu venho de referências iniciais na minha carreira muito americanizadas. Então, a minha escrita, ela não tem essa origem regional, né? Eu sempre escrevi extremamente polido. Eu sempre quis alcançar o mais próximo da gramática, porque eu acho bonita essa escrita padrão, digamos assim, né? Eu sempre achei bonito e tudo mais. Só que quando eu comecei a entrar no regionalismo, eu comecei a perceber que isso tinha que mudar, porque a escrita regional, ela é muito ritmada, ela tem um swing próprio, ela tem um ritmo, ela tem uma dança. E essa dança começou a me embelezar. E aí, o primeiro livro que eu escrevi com regionalismo foi Riacho do Jerimum. Se a gente pegar os meus livros para fazer uma pesquisa e ver a transição do regionalismo, vai perceber que em Riacho do Jerimum isso ainda é muito mecânico. Por quê? Eu escrevi o livro inteiro sem regionalismo. Quando eu terminei, eu pedi para uma pessoa ler para mim e me ajudar a inserir elementos regionais, porque eu não conseguia. E olha que, como eu falei, eu sou nordestina de nascença, né? Eu não conseguia colocar, eu não conseguia, tipo, deixar isso fluido. Então, se tu me quisesse, ainda é meio mecânico. O regionalismo, ele tá ali, mas ele tá meio forçado. Depois, a gente teve uma pausa nisso com Para Onde Vai Sombras, que é um livro totalmente... Mesmo que ele seja ambientado no Nordeste, ele é sobre um mundo paralelo em que as pessoas perderam a memória. Além da memória, eles também perdem o senso linguístico, a memória linguística. Então, eles não conseguem ter esse linguajar da gente justamente porque eles não lembram de nada do passado deles. Então, é como se eles fossem vazios de memória, de cultura, da linguagem, de tudo. Só nesse último volume agora, quando eles recordam a memória, é que eles vão começar a utilizar esses termos, porque eles vão começar a se lembrar que eles eram no passado, e aí a memória linguística volta.
mas é toda uma coisa que eu tenho com relação ao planejamento do mundo. E aí, Se Tu Me Quisesse foi o primeiro escrito meu que tem regionalismo naturalmente, digamos assim. É como se nessa pausa entre Riacho Girimum até Se Tu Me Quisesse, eu tivesse me armado desse arsenal de linguajar e o estudo e esse contato com a língua, eu passei a prestar muito mais atenção nos diálogos à minha volta, eu passei a prestar atenção nas falas, é tanto que às vezes a gente tava na janta, minha família conversando, e aí soltava uma palavra que eu ficava, caramba, essa palavra é genial, vou anotar. E aí eu tinha um dicionário, só passei esse tempo todo com um dicionáriozinho de termos nordestinos, e sempre que eu escutava uma palavra que eu achava interessante, eu ia anotando. Então, se tu me quisesse, não ter esse negócio de Rastro de Girimum, que eu fui colocando mecânico, não. Ele foi escrito inteiro, do jeito que vocês leram, com todo o ritmo e tudo mais. Então, foi realmente um aprendizado, sabe? Inserir o elemento regional na minha escrita, mesmo sendo nordestina. Então, eu costumo falar, não só da minha boca, mas lendo teorias, né? Porque eu agora pesquiso o regionalismo fantástico, né? Passei no mestrado em Minas Gerais justamente para estudar isso e tudo mais. Fazendo a leitura para minha pesquisa, muitos pesquisadores falam isso, né? O escritor regionalista, ele é, acima de tudo, um pesquisador. Ele precisa pesquisar muito bem a cultura, ele precisa estar armado de um todo histórico, ele precisa estar armado de um todo linguístico para ele poder aplicar aquilo no texto, né? Então, foi uma construção mesmo o regionalismo. E hoje em dia eu sou super satisfeita. O meu prêmio, eu ganhei recentemente também um prêmio de um conto, né? O Menino de Imburana, que é um conto regionalista inspirado em Pinóquio. Então, ele também foi escrito assim, com esse todo, com essa fluidez, com esse regionalismo muito dançante, digamos assim. Tem outro que eu escrevi no concurso também, mas eu não sei se vai ganhar, que vai sair só mês que vem o resultado. O conto se chama A Verdade é de Plástico. É um conto sobre crítica à questão da reciclagem, etc., mas tem regionalismo e tem essa fluidez dos diálogos. Enfim, eu me empolgo falando disso, porque eu realmente gosto muito. É engraçado que você falou aí desse conto que foi premiado, e foi num prêmio Marília Arnaud, não é isso? Isso. Que é uma vencedora do prêmio Kindle também, né? Também nordestina. Exatamente. Será que o universo está me dando sinais? Não sei, mas é muito legal ver como as coisas vão tomando forma, assim, se encaixando, né? Ela me seguiu, eu fiquei em surtos. Ela me seguiu quando saiu o resultado dos finalistas. Né? Eu falei, meu Deus, a moça que ganhou o prêmio me seguiu e tudo mais. Ela é uma fofa, enfim. Eu fico tentando me iludir, achando que o universo está me dando sinais. Deixa eu me iludir. Quem sabe? Mas então, falando sobre o prêmio, uma coisa que eu sempre repito aqui é que, óbvio, ganhar um prêmio é muito legal, de publicação, de premiação em dinheiro, do que for, mas mais legal nesses prêmios é a possibilidade de você se tornar mais conhecida. É sempre uma plataforma que vai te catapultar aí, você vai encontrar mais leitores. Eu te encontrei através do prêmio, né? Então, é uma prova que isso funciona. E eu quero saber como tem sido para ti desde que tu foi indicada, assim. Eu imagino que você começou a receber mais feedback do livro, né? Como que tem sido essa pós-indicação ao Prêmio Kindle? Eu fiquei com muito medo, assim. É que é muito louco. Eu me inscrevi, mas como eu falei para você, eu me inscrevi sem ter nenhum plano de ser finalista. Eu não achava que eu ia chegar a isso. Então, eu acho que na minha cabeça eu não tinha me preparado um pouco. E aí, como eu falei, né, a Marília seguiu, a Vanessa Passos, que foi a vencedora do ano passado também, a Academia de Letras daqui. Então, assim, são universos muito diferentes. Esse universo das premiações e o universo do mercado do livro comercial, né, de entretenimento. Eu sempre escrevi literatura de entretenimento. Então, eu sempre estava, né, nessa turminha, como eu posso falar, mais pop, digamos assim, da literatura, né? Eu não sei se eu posso utilizar termos assim e se as pessoas vão me entender bem. Mas, querendo ou não, é essa literatura mais comercial, essa literatura mais desse engajamento mais jovem, etc. Então, quando saiu o resultado, assim, e que me colocaram nesse lugar de semifinalista do Prêmio Kindle, os autores que escrevem para prêmios, que é outro perfil de literatura, é uma literatura que você precisa ter muito mais estrutura no sentido de colocar técnicas ali, passar uma mensagem social, eu acho que é o mais principal dos escritores que escrevem para esse tipo de público, essas mensagens mais sociais, essas mensagens mais filosóficas, mais pensantes, né, de críticas e etc. Então, assim, é outro público que começou a me seguir. E aí veio o medo, né? Veio o medo porque, como eu falei, eu ainda, mesmo que eu acho, se tu me quisesse, um livro muito bem escrito e que tudo que eu coloquei ali tem uma razão e se constrói de maneira crítica e faz críticas e ainda assim defende um povo, ele ainda, eu acho ele muito comercial. O leitor jovem vai pegar ele e vai se interessar também. E esse sempre foi o meu objetivo, assim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu falava para os meus professores que são pessoas que admiram Kant, né, a literatura mais clássica. É óbvio que eles veem
essa literatura mais jovem com um olhar meio assim semicerrado, meio tipo, não sei, não é boa literatura. Eu vi isso muitas vezes na academia, né? E eu chegava para eles e falava, eu quero encontrar um meio termo. Eu acho que não funciona você ficar em dois polos assim. Ah, literatura de qualidade é diferente de literatura de entretenimento. Não. Existem muitos escritores que estão escrevendo literatura de entretenimento, literatura jovem, essa literatura pop, e que sabe o que está fazendo, e está fazendo bem escrito. E eu queria chegar nesse meio caminho, assim, nesse meio termo. Eu não achava que isso é possível. Quando eu recebi esse resultado, eu assumi esse lugar de resposta, é o que eu sinto ainda. E se eu for vencedora, mais ainda, que é possível, eu consegui chegar no lugar que eu queria. Eu quero provar que eu posso escrever uma literatura boa, mas que ela ainda assim é vendável, ela ainda assim engaja, ela ainda assim toca esse leitor da literatura de entretenimento comercial, né, e etc. Eu acho que é isso, eu senti muito medo. Foi medo, a sensação que eu senti. Outras pessoas de outros lugares, de outras áreas, com outros perfis iam ler, como você falou, mais pessoas iam ser chamadas para isso, porque assim, quando saem esses resultados, muita gente fala, eu quero ler os finalistas para eu entender o que tem nesses livros de bom que fizeram eles chegarem, né, nesse filtro. Era esse momento que eu tinha. O que as pessoas iam dizer, esse público que eu ainda não tinha quando leio minha literatura. Mas até agora tem sido muito bom, eu tenho recebido críticas muito boas, né, estou feliz com isso. As críticas negativas vierem, eu também vou aceitar muito bem, né, são 7 anos de carreira, eu sei lidar com isso. E como eu falei, né, muitos sites vieram falar, pessoas para entrevistar, né, eu já estava acostumada com esse fluxo, mas com outros perfis, né? É um concurso a nível nacional, né? Obviamente você é visto por outras janelas. Então, deu um pouquinho de medo, mas ainda assim eu estou bem feliz com isso, estou bem satisfeita. E se eu ganhasse, eu ficaria muito feliz em não representar somente os nordestinos, mas essa literatura jovem mesmo, assim, que está nascendo agora e que muitas vezes é vista nesse olhar, assim, meio baixo de não ter tanto crédito, né? Ah, não sei se escreve tão bem assim, é muito jovem para isso. Jadina Alana, Eu. muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito legal. Como eu disse, eu gosto muito desse universo que você está desbravando. Obviamente que também acho muito legal ver escritores nordestinos sendo alçados aí nas premiações. Sim. Boa sorte no prêmio. Obrigada. E quando sair esse teu steampunk nordestino, volte aqui pra gente falar sobre ele. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, né? Espero que as pessoas que estejam ouvindo se interessem. Valeu, me acompanhem. Vai sair esse romance steampunk. Não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, mas eu quero muito começar a escrever ele, porque é uma história que já tá na minha cabeça há muito tempo. Eu não posso guardar por mais tanto tempo assim. Com certeza, quando eu lançar, me convide. A gente vai conversar muito sobre. Eu tô escrevendo uma novela, no mesmo estilo de Se Tu Me Quisesse, que vai ser sobre uma sereia e uma humana, né? Então tem todo um... dessa vez eu gosto muito da representatividade LGBT, então dessa vez vai ter, né? É uma novela estilo Se Tu Me Quisesse, mais sáfica, né? Então eu tô bem empolgada. E é isso, me acompanhem que vai ser muita coisa aí nos próximos meses. E você que tá ouvindo, se você quiser apoiar o podcast, o nosso site também, tem muita coisa para acontecer esse ano, muitos projetos novos. Basta vocês acessarem apoia.se/lumiliteratura, que vocês podem apoiar com qualquer valor e ajudar o projeto a continuar existindo. E é isso. Obrigado, Jade, e a gente se vê. Tchau, tchau.